Obrigado. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir que tu nos comunique, Senhor, a tua palavra nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Perguntou Pilatos a Jesus: o que é a verdade? Jesus não respondeu. Já notaram esse texto? O que é a verdade? Jesus não respondeu. Por que Jesus não respondeu? Porque ele não precisava responder. Ele poderia dizer: a verdade sou eu. Mas não precisava dizer isso. Ele era e é a verdade. Ele ficando calado, ele estava dizendo a Pilatos: a verdade está aqui. Está diante de você. O que é a verdade para o mundo pós-moderno? Especialmente para as igrejas emergentes e as igrejas deste mundo pós-moderno. O que é a verdade? É a verdade que tudo é relativo, que não existe verdade absoluta. A verdade é aquilo que é verdade para mim. Se for verdade para mim, isto é verdade. Seria isto? Para o mundo pós-moderno que nós estamos vivendo? Para as igrejas que têm se transformado em empresas? Para as igrejas que estão transformando crentes em clientes, usando técnicas de marketing para fazer a igreja crescer e deixando de lado os ensinamentos de Deus, o poder do Espírito Santo, que buscam técnicas as mais variadas, as super igrejas, as megas igrejas deste mundo pós-moderno. Em que princípios repousam a fé destas igrejas pós-modernas, dos tempos pós-modernos e das igrejas emergentes? Em que princípios repousam a nossa fé, a nossa crença? Nós temos estudado aí há 3 meses o que é teologia, a doutrina da palavra. Em que consiste essa doutrina? Em que consiste essa teologia? Não é verdade que nós, muito mais, às vezes, temos transformado essas teologias que nós tanto temos estudado, e são lições boas, em demagogias? Nós, eu, você, nós. Essa igreja pós-moderna que tem deixado de lado os princípios básicos da fé cristã, aqueles princípios estabelecidos na palavra de Deus,
especialmente no Novo Testamento. Interessante, a igreja do Novo Testamento era a igreja de aprendizes. Sim. Não havia os evangelhos ainda, não haviam as cartas ainda, mas havia uma igreja. A igreja apostólica, depois a igreja dos pais apostólicos, depois a igreja dos pais da igreja. É verdade que a partir dos pais apostólicos, a igreja tinha alguma coisa, não como nós temos hoje. Lucas escreve Lucas e Atos. Em Atos ele relata mais ou menos 60 a 70 anos da igreja, visto que Lucas termina o livro de Atos deixando Paulo preso em Roma. Por quê? É um fim melancólico da igreja, deixando Paulo preso em Roma. Os estudiosos dizem que, para Lucas, o grande herói do livro de Atos era Paulo. E poderia ser que Paulo já tivesse morrido a essa época. Ele não queria relatar a morte de Paulo, porque não queria deixar o herói morto. Outros dizem que não. Lucas não terminou esse primeiro livro de Atos, que existe um outro livro de Atos que não faz parte do nosso cânon sagrado, porque o próprio Lucas já havia morrido. Nós não sabemos. A verdade é que deixa Paulo ali. Mas essa igreja vivia como aprendizes, cujo mestre era o Senhor Jesus, e depois os apóstolos, que também eram aprendizes. E aqueles que iam se convertendo se tornavam também aprendizes. Sem ter nada escrito ainda. Sem ter nada escrito ainda. As próprias cartas não existiam. Elas vão sendo escritas às igrejas. E as igrejas pegam aquelas cartas como doutrina vinda dos apóstolos. Mas a igreja crescia, diz a Bíblia, em número. Coisa maravilhosa, crescia em número. Os crentes viviam unidos, irmanados, em cima do ensino profundo que era o ensino do Senhor Jesus e do Evangelho vivo que eram os apóstolos. Todos eles tinham Jesus como a verdade absoluta. A mensagem cristã nada mais é do que a verdade do Evangelho. Não verdade de marketing, mas a verdade do Evangelho. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o marketing que nos esquecemos do que realmente nós estamos tratando na igreja. Da palavra de Deus. Do Evangelho que nos transformou. Se é que ele transformou. Este Evangelho, do qual Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho. A verdade está entre nós, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós, entre vós, que é a verdade em Jesus, Efésios 4, 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, o Evangelho verdadeiro,
é a ação de Deus neste mundo. O Evangelho não é o que eu quero, nem como eu quero. O Evangelho é o que Deus quer, o que Deus determina. Se você ler a página do boletim de hoje, eu coloco muito bem isso. O Evangelho é eterno, você não encontra na Bíblia ela sendo mudada, e quando ela é mudada, é alterada, torna-se heresia. Que este Evangelho é eterno, é salvação. O Evangelho proclamado pelo Senhor Jesus, o qual nós entendemos aqui, proclamado por Jesus, pelos seus apóstolos, e também por aqueles que vinham sendo, muitas vezes, sendo convertidos e criam, era aceito por eles. Não é o Evangelho do eu, como eu quero. Não. É o Evangelho de Deus. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. O Evangelho é boa nova. Boa nova de quê? De salvação, em que Jesus é a boa nova. O Evangelho que chegou. Esse Evangelho não consistia em histórias contadas. Não. Em nenhuma verdade encontrada dentro de cada um. Eu vou chegar no texto da verdade. Porque a verdade de cada um é relativa. É relativa. Quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia na terceira carta de João. E na terceira carta de João, ele diz, a partir do versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, vai-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Eu fiquei extasiado de João dizer isso, o apóstolo João. Fosse Pedro, era até entendia, mas João. Aí ele vai e diz, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Por que eu estou usando esse texto? Porque para Demétrio a verdade era ele. Era como ele praticava, era como ele fazia, ele era o certinho. Mas para o apóstolo João, não. Ele não estava andando segundo a verdade. Então a verdade será que é relativa? Os filósofos gregos, parecem que foi Aristóteles, que diz que, definindo verdade, que verdade é dizer que uma coisa é o que ela é, e não outra coisa. Mas será que essa verdade é pessoal, é relativa? Não existe uma verdade profunda, absoluta, que Jesus disse, e conhecereis a verdade? Estamos chegando no texto. E a verdade vos libertará? Não essa verdade do eu, mas a verdade divina, não encontrada dentro das pessoas, é a verdade para todos, para todas as pessoas. E cada pessoa que ia se convertendo, elas iam assumindo essa verdade que é o Senhor Jesus dentro de si. Existem muitos textos definindo essa verdade que é o Senhor Jesus. Eu vou usar apenas 3. Primeiro, o Evangelho é a palavra da verdade, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo usa essa expressão em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Preste bem atenção. O evangelho da verdade, aqui é a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, não o seu evangelho, mas o evangelho do Senhor Jesus. Tendo também nele crido, fostes selados. Antigamente havia o selo nas correspondências dos correios, os irmãos devem se lembrar disso. Os reis, no anel, tinham selo, timbre. Paulo está dizendo que nós fomos selados com esta marca em nós. Você, eu, nós fomos selados pelo anel do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós somos filhos do Rei. E temos em nós este selo da promessa. E esta é a grande verdade. Que ninguém tira de você, do verdadeiro crente. Não tira. Porque você tem a marca do Rei. As marcas do Senhor Jesus. Paulo usando essa expressão, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus, ele não estava se referindo somente a isso aí, mas a muitas outras coisas. Por exemplo, no templo da deusa Cibele, todos que serviam ali no templo eram marcados. Quem tem experiência do interior, sabe, por exemplo, que os animais são marcados com ferro em brasa. Sejam os bovinos, sejam os equinos. Pega aquele ferro com as iniciais. Meu pai tinha um ferro que era NL, Neemias Lins. E você coloca no fogo, amarra o animal e coloca depois o ferro no fogo. E quando está ardendo em brasa, você chega na pá do animal, ou no quarto do animal, você coloca aquele ferro, ali não nasce mais pelo. Aonde chegar ele é marcado. Paulo estava dizendo isso, sabia? Eu trago no corpo, no meu corpo, as marcas do Senhor Jesus. Estou marcado. Espírito Santo da promessa. Foi Ele quem nos marcou. Somos dele. Paulo estava dizendo, quando usando a expressão aos Gálatas, ninguém toque em mim. Ninguém coloque mais empecilhos em mim. Porque eu pertenço ao Rei dos Reis e ao Senhor. Você, meu irmão. Você, minha irmã. Você pode dizer justamente isso que o apóstolo Paulo disse. Eu trago no corpo as marcas do meu Senhor. Que coisa extraordinária. O Evangelho da salvação. Cristo me salvou. Cristo me transformou. Não pertenço mais a mim mesmo. Não sou de mim mesmo. Não. Eu sou de Jesus. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Note bem a expressão bíblica, não é irmãos amados, mas irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, diz Paulo
na sua segunda carta aos crentes de Tessalônica, capítulo 2, versículo 13. Deus nos transformou para quê? Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé em quê? Na verdade, ou seja, em Cristo. Nossa fé. Jesus disse que é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que Ele é a verdade que liberta. Segundo, a fé significa obediência à verdade. Acabou a história de dizer, eu tenho fé para dar e para vender, eu acredito. Talvez você diga isso. Eu não sei se você vai dizer isso quando houver os reveses da vida. Os reveses. Se você vai dizer. Quando o mundo virar de ponta cabeça. Na expressão bíblica, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Eu não sei se quando isso acontecer, ou se isso acontecer, você vai dizer, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito nele. Eu já vi muita gente perder a fé. Já. Quando as provações vêm. Ah, como eu conheço isso. Ah, como eu conheço. Vós corrias bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Palavras do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia, capítulo 5, versículo 7. Depois ele vai dizer, tendo purificado a vossa alma, isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, estou citando a palavra. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, quem é essa verdade? O Senhor Jesus. Ou seja, pela obediência ao Senhor Jesus. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Palavra de Deus, dita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 22. Pare um pouco e pense. Não tinha aquele programa Pare e Pense? Pare um pouco e pense. Aqui há coisas que dá para um congresso. Primeiro ele fala da vossa obediência à palavra. Tendo purificado. Purificar é tornar puro, limpo, santo. A vossa alma pela obediência à verdade. A obediência ao Senhor Jesus. Tendo em vista o quê? O amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros, o mandamento. Amai-vos ardentemente, intensamente. Intensamente. 1 Pedro 1, 22. Portanto, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que esta verdade ela tem que ser obediência à palavra. Se você não obedece à palavra, você não pode falar em verdade. Quando Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. O que ele queria dizer? Será que era somente isso? Não era algo
muito mais profundo do que o que nós estamos dizendo aqui, meus irmãos. Algo extraordinário para a nossa vida cristã. Na realidade, irmãos, como é que nós temos vivido a nossa vida cristã? Como? Ontem houve um jogo em Fortaleza. Não estou comentando, Felipe, para falar da derrota do Náutico, não. Isso é consequência, ele podia ganhar, outro podia ganhar. Mas estou dizendo que quantas pessoas foram daqui para Fortaleza? Quantas pessoas? Quantos torcedores? Quantos? Houve o Jogo do Brasil esta semana. Não tinha ninguém de máscara e o Maracanã cheio. Lotado. Ninguém de máscara. Mas é possível, está lá. Quem assistiu viu. Nós aqui, separados, tal, temos que estar com máscara. Ou então nessa distância. Mas lá não, bem pertinho do outro, gritando, vibrando. Quantas mil pessoas sem máscara? Então é verdade que nós temos que usar máscara? Veja como a verdade é relativa. Como a verdade é relativa. Que tipo de verdade nós estamos vivendo? Que tipo de verdade? Que tipo de verdade nós estamos vivendo quando outro não aperto, toco na tua mão? Porque a confusão a gente não tocava, não. A gente chegava, apertava e às vezes abraçava. Quantos abraços eu dei e recebi aqui de irmãos e irmãs. Ainda hoje uma me abraçou e disse: se não abraçar o senhor. Quantos abraços nós estamos dando? Em nome de quê? Da verdade que nós proclamamos. Tocar em você é porque eu conheço, eu gosto de você. Porque se eu não gostar, eu me esquivo. Eu me esquivo de fazer isso. Como deve doer no coração do Pai, do Deus eterno? Como deve doer? Esse nosso comportamento como crentes, não deve doer. Dizer que fomos purificados, transformados, temos um novo coração, o coração do Pai. Dizemos isso. Não pode. Dizer que nossa alma foi purificada. Somos diferentes das pessoas lá do mundo, somos diferentes. Não somos iguais. Não somos iguais, somos diferentes. Em quê? Em quê? Pelo amor de Deus, me diga em quê? Que você é diferente? Em que eu sou diferente? Me diga. Terceiro texto. Eu acho que tem mais de 10. São mais de 10 pontos, eu não vou pregar 10 pontos aqui. Quando o reverendo Danilo disse ontem, me telefonou, pastor, eu não estou bem de saúde, etc, tal, estou com ameaças de gripe e tal. Disse, meu filho, se você não puder pregar amanhã à noite, eu prego também, não se incomode não. É só mais 3 pontos
que já tenho. As pessoas são condenadas porque... Por que as pessoas são condenadas? Porque não creem na verdade. Ou não é isso? As pessoas, quando são condenadas, elas são condenadas porque não creem na verdade. Se elas crescem na verdade, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Essa é a mensagem bíblica. Então, se as pessoas não creem, elas estão sendo condenadas. Por quê? Porque não creem na verdade. Se elas crescem, não eram condenadas. É o termo bíblico. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com injustiça. 2 Tessalonicenses 2:12. Caminhar em cima da verdade é muito difícil, meus irmãos. Não é fácil, não. Não é fácil, não. É interessante que as pessoas que não creem nessa verdade, elas não vão para o inferno. Não é? Não. Por quê? Porque elas já estão no inferno. O homem sem Deus está morto. Veja um teólogo alemão. Ele diz: o homem sem Deus está morto. E é verdade. Ninguém vai ser condenado. Nós já nascemos no estado de pecado e miséria. Estamos estudando teologia, então vamos aprender teologia. Já que estudamos teologia, vamos aprender teologia. Todos nós nascemos condenados. Você pode ser salvo, é outra história. Você não nasceu salvo porque é filho do pastor ou da pastora, porque tem muitas pastoras por aí também. Minha esposa não é pastora, mas lá no sul, quando chega um pastor, é pastor e a esposa é pastora, coitadinha dela. A tal ponto que quando, lá em algumas igrejas, quando o pastor entra de férias, quem assume a igreja é a pastora. Eu conheço disso. Mas você não está salvo porque você já nasceu salvo. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Por isso que a salvação é uma dádiva de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí diz a Bíblia primeiro do judeu, também do grego. Do grego. Então, a verdade é que você não vai ser condenado. Você, quando eu digo você, não são vocês salvos. Então, que o homem, as pessoas, entendam bem. Entendam o que eu estou colocando. As pessoas, elas não vão ser condenadas, elas já estão condenadas. Agora preste atenção. Então, o que é salvação? O que é salvação? Salvação é Deus tirar o homem do inferno. É Deus te resgatar. É Deus te purificar. É isso que o texto bíblico está dizendo. É isso aí. Aprendam isto.
Ele nos resgatou. Ele nos comprou pelo preço precioso. Qual foi? Qual foi o preço precioso? O sangue do Senhor Jesus. Foi esse preço precioso que ele pagou por nós. Pagou por você e pagou por mim. Você não é melhor do que eu. Nem eu sou melhor que você. Ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Se você é salvo, só é salvo porque Deus te salvou. Só por isso. E somente por isso. Mas o Deus que te salvou foi o Deus que me salvou. Portanto, não existe nenhum mérito diante de mim. O mérito é do Cristo do Calvário, do Cristo da cruz. Nos fez um. Aqui fica fora tudo aquilo que não presta, inclusive o nosso egoísmo. Pensando que a verdade sou eu que sou dono da verdade. Você pode ser dono da mentira. Satanás é o pai da mentira. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. A verdade está com o Senhor Jesus. A mentira está com quem? Com Satanás. Ele é o pai da mentira. Foi Deus que me salvou. E que te salvou. Então, se foi o Deus quem me salvou e que te salvou, o mérito é de quem? De Deus em Cristo, e não seu. Você não se salvou porque é bonzinho, porque é bonitinho, porque é mais inteligente, porque é o supra-sumo, porque o seu quociente de inteligência dá 150 ou 200. Foi por isso não. Você não se salvou porque você seja bonitinho. Bonitinho quer dizer feinho, né? Foi por isso não. Você se salvou porque Cristo te salvou. Cristo te salvou. Salvação, meus irmãos, é muito mais do que nós pensamos. É muito mais. Vivemos uma vida cristã, eu já disse aqui certa vez, pior do que água. E é. Tem vida cristã pior do que água? Tem. Se existe uma bebida boa, é água. É a melhor bebida que tem. Eu só não costumo beber água depois que eu como um pudim, para não perder o gosto do pudim. Mas tem gente que diz, mas o gostoso é beber água depois, então fique com o seu gosto. Tem gente que, eu quero ficar degustando o gostinho do pudim, depois eu tomo água. Mas a bebida boa é a água. Água potável. Bebida boa. Mas nossa vida cristã, porque a água é insalubre, é incolor, é inodora, não é isso? Não tem cor. Não tem cor, não. E tem vida cristã por aí que não tem cor. Tem vida cristã por aí que não tem cor. Que não tem gosto. Que não tem gosto. Tem crente por aí que vem à igreja só porque vem. Só porque vem. Mas não sente nada. Você pode cantar, pode andar. As igrejas modernas aí, da pós-modernidade, pode sambar. O cabo não mexe nem os pés. Pode cantar o hino alegre como for, não mexe nem os pés. Não tem gosto. Não tem gosto.
É a vida do costume. A vida do costume. Como falta muito, meus irmãos, para a gente viver isso que o Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Como falta muito para a gente conhecer o que Jesus disse: eu sou a verdade, me conheçam. Me conheçam, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Aprendei de mim, a gente não aprende. A gente não aprende. Como é que tem sido sua vida cristã? Nós temos vários tipos de crentes. Sabia? Devia ter só um, né? Afinal de contas, o ensino bíblico é um. Mas nós temos vários tipos. Nós temos até crente tipo agulha, só serve para furar os outros. Já ouviu falar de crente tipo agulha? Tem, pois eu garanto a você que tem. Tem. Crente tipo agulha? Tem. A chapa está queimando. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Muito tempo passou uma novela na Globo, ela baixou para não internet. Que tinha um ator que dizia: vai arder mais no mármore do inferno. Mármore quente do inferno. A chapa está queimando. Deus vai provar a sua igreja. Eu temo no dia que chegar a hora, preste bem atenção, que nós sejamos proibidos de pregar o evangelho. Quero ver quantos os crentes que pregam o evangelho. Eu li certa vez que no país das cortinas de ferro, onde é proibido pregar o evangelho, eu li isso, não sei onde foi que eu li, eu sei que eu li. Eu sei que li porque minha mente não inventaria isso. Então, um grupo de crentes orando, escondido lá no quarto, e entrou um soldado com um fuzil metralhadora na mão, apontou e disse: para um canto aqui, quem está disposto a morrer agora pelo evangelho, que eu vou metralhar agora. Quem estiver disposto a morrer agora, por isso que vocês pregam, fica aí. Uns 5 ou 6 pessoas saíram daquele lugarzinho, chegaram lá, se reuniram, estamos expostos. Pode atirar. Ficaram mais alguns lá, sentados. Aí o soldado pegou o fuzil metralhadora, colocou num canto e disse: eu vim aqui porque eu também sou crente, quero orar com vocês. E esse aí são um bocado de hipócritas. Cacetar. Aí um bocado de hipócritas. Eu quero orar com os verdadeiros crentes. Qual seria a sua situação? A chapa está queimando. Vai chegar um momento em que Deus vai provar a sua igreja. Seja politicamente, seja por outro meio, mas vai acontecer de você ser provado que tipo de crente é você. Pensa que não? Pensa que não? Vou contar uma coisa mais leve, né? Para você não sair com tanto medo daqui. O pessoal conta que lá no inferno tinha alguns crentes. Crente no inferno, tinha. Negócio errado, né? Pois tinha. Aí eu dizia: pois é, eu era de uma igreja que eu falava até línguas. Tu falava línguas? Falava. Eu tinha dom de línguas. E estás aqui? Pois é, estou aqui. Não dá para entender que você era tão crente que falava língua, está aqui. Aí o outro disse: e eu? Que nem aceitava o batismo dos outros, especialmente dos presbiterianos.
E estou aqui. Não é possível. Pois é, eu era tão zeloso. Aí nisso, não dá para entender. E o presbiteriano, que acreditava na predestinação? Acho que o presbiteriano disse, mas não era predestinado. Eu acreditava, mas não era. Não vá nessa, não. Que você pensava que você é predestinado e que pode fazer o que quiser em nome dessa predestinação que você prega, viu? E que você faz. Eu estou dizendo, a chapa vai queimar, vai esquentar. Deus vai começar a fazer juízo na sua igreja. E a Bíblia diz, começando pela igreja. Ele vai fazer. Talvez esteja mais perto do que você pensa. Talvez esteja mais perto do que você pensa. De Deus começar a fazer juízo na sua igreja. Aí você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é bom. E conhecereis a verdade. Você está disposto a morrer pela verdade? Está disposto? Você está disposto a fazer como um casal de missionários, condenados a ser enterrados vivos? 2 filhinhos chorando. Pai, nós vamos morrer, pai. Nós vamos morrer. Pai, nos salve. 2 criancinhas. A cova está pronta. Enterrados vivos. E o pai abraçar os filhos chorando. Ele responder, chora não, filho. Chora não. Que daqui a pouco estaremos jantando com o Senhor. Estaremos no céu jantando com o Senhor. Isso é fé. Não é essa fé proclamada aí por muita gente que tem fé. Isso é fé. Dentro de pouco tempo estaremos jantando com o nosso Senhor. Não brinque com sua vida cristã, não, meu irmão. Não brinque, não. Eu estou dizendo, talvez esteja mais próximo, mais perto do que você está pensando. O cristianismo, em síntese, preste bem atenção. Se você não aprendeu muita coisa nesta manhã, aprenda essa. O cristianismo, em síntese, é do início ao fim matéria de verdade. É sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Diz David Wells. É a verdade. Esta é a verdade. O cristianismo é matéria de verdade. Até quanto você está disposto a dar sua vida pela verdade? Até quanto? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não só dessa vida medíocre que eu e você e nós estamos vivendo. De sermos crentes de um jeito aqui na igreja. E sermos crentes de outro jeito lá fora. De sermos crentes quando nós queremos ser. E sermos também diferentes quando nós queremos ser. De proclamarmos a verdade, preste bem atenção, de proclamarmos a verdade que nós queremos proclamar no nosso eu, e não de Deus. E não de Deus. Eu vou encerrar.
embora no meu coração e na minha mente eu tenho muito mais coisas, tá? Mesmo porque eu já disse, estudei sermão com mais alguns pontos, ele não vai ser pregado domingo, não. Qualquer dia ele vai ser pregado. Uma coisa que eu assisti, vendo Supremo Concílio. Supremo Concílio lá em Goiânia, Goiás. Naquela época que o Supremo Concílio tinha 400 pessoas, 400 delegados, hoje ele vai para mais de 1.500. E uma tal decisão lá do Supremo Concílio, um pastor que estava completando 70 anos naquele ano, mas não tinha completado ainda, e por isso ele era ainda representante ao Supremo Concílio. Ele fez. Ainda hoje me lembro a figura dele. Ele já morreu. O filho dele é um pastor muito credenciado na igreja, tem o mesmo nome dele. Em uma decisão do Supremo Concílio, ele se inscreveu como orador, que eu estava bem perto de um amigo. Chegou lá, botou as mãos para cima. Ele era magro, de estatura mediana, com as mãos para cima. E disse: ó Deus, perdoa-nos. Pai de amor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Quando em teu nome nós fazemos isso. Por que oramos, Senhor? Por que oramos? Se nós já estamos vindo com as decisões prontas, Senhor. Nós já resolvemos lá fora. Nas caladas da noite. Estou vendo ainda o orador falando. Por que, Senhor, tu permite isso à tua igreja? Nessa hora, alguns amigos chegaram perto dele, o homem chorava, as lágrimas caíam quentes dos seus olhos, rolavam pela face. Ficou quase sem falar nisso. Alguns amigos, alguns colegas chegaram e fizeram com que ele se calasse. Com que ele se calasse. E outros chegaram e disseram: por favor, não diga mais isso não. Não diga mais isso não. Fui ameaçado de disciplina, fui ameaçado de uma série de coisas. Aquele pastor foi tirado dali pelos braços dos outros. Por que, Senhor? Por quê? Por que, Senhor? Por quê? Onde está a verdade? Aonde? Todos nós vivemos criticando o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo aqui é jurista. Todo mundo aqui entende de direito. Nós vivemos criticando o Supremo Tribunal Federal. Todos nós aqui vivemos criticando o Congresso Nacional. Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional toma decisões sem nos consultar. Congresso Nacional.
Onde está a verdade? Mil glórias a Deus. Mil glórias a Deus. Porque a verdade está no Senhor Jesus. Porque existe uma verdade absoluta. Porque ele diz, e conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta. Em meio a tanta coisa errada neste mundo, eu fico com Jesus. Fique com Ele também, porque foi Ele que te libertou do pecado e da miséria. Foi Ele que transformou você. É esse Jesus verdadeiro que faz com que o pior dos homens se torne um santo. Em que a pior das mulheres se torne uma santa também. Ele, Jesus, somente Ele e mais ninguém. Somente Ele e mais ninguém. Foi Jesus que transformou minha vida. Foi Ele e mais ninguém. Deus nos abençoe. Amém. Ficar de pé.